Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda o Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Graças a Deus, bom estarmos juntos em mais uma edição do A Voz de Deus. No programa de hoje, queremos nortear, compartilhando com você a palavra de Deus acerca do poder de um pedido. Todo pedido tem em si mesmo uma necessidade. Quando fazemos um pedido é porque antes dele há uma necessidade. O pedido da alegria, o pedido do gozo, o pedido da paz, o pedido do amor. Toda sorte de pedidos tem a condição de serem concedidos por Deus na fé em Cristo Jesus. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, o capítulo 14, os versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Pelo poder desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas tudo quanto pedirdes nesse nome, Ele lhe concederá, a fim de manifestar o seu amor por você. No entanto, precisamos amadurecer tudo isso, a fim de fazermos pedidos concretos, eficientes, sóbrios, pedidos dignos. A palavra do Senhor vai nos orientar em torno de tudo isso. O meu pedido a você agora é que você se mantenha aí, não saia. Daqui a pouco nós retornamos e com o Espírito Santo haveremos de trazer um esclarecimento e uma edificação plena em torno do tema de hoje. Deus abençoe você e até mais. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Buscai, achareis. Deus conhece as nossas carências, Ele sabe o que
precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Deus conhece as nossas carências, Ele sabe do que precisamos. Seus ouvidos estão prontos para atender nossa oração. Ele irá se usar, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, Senhor, todo que busca, encontra, E a quem bate, abrir-se-á. pois Deus é fiel. pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região, agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Glória a Deus, estamos em retorno e na parte mais importante de tudo aquilo que estamos nos propondo a realizar, ou seja, a ministração da Palavra de Deus. A Bíblia diz que a Palavra de Deus não volta vazia, sem que cumpra o objetivo para o qual ela foi designada. Há algo designado para a sua vida nesse tempo. Há um propósito, há um querer. Há uma intenção de edificação, de conhecimento, de crescimento e de sólidos fundamentos espirituais para que possamos viver melhor conforme aquilo que necessitamos, almejamos, desejamos, precisamos. Deus é bom.
A Bíblia também diz que Deus ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele é fiel. Deus, ele é bom, e uma vez que Deus é fiel, manifestando-se o homem infiel, Deus está acima da fidelidade do homem, manifestando sempre a sua fidelidade suprema. Vejamos o que diz a Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 11, os versículos 9 e 10. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O versículo 9 de Lucas 11 deixa claro que alguém está falando para muitos. E esse alguém que está falando para muitos diz, eu vos digo a vós. Ele não diz eu vos digo a você. Ele não diz eu vos digo para ti. Ele não faz uma colocação no singular, mas faz uma colocação no plural, dizendo-lhes, eu vos digo a vós. Quem diz a muitos? Jesus Cristo de Nazaré está dizendo a muitos. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Muitas pessoas não alcançam coisas com Deus, primeiro porque não pedem, segundo porque não sabem como pedir. Alguns não sabem como pedir, pedem de forma equivocada e de Deus não recebe por um pedido mal feito e não por uma intenção de não dar. Há uma disposição em dar, porque Deus está dizendo a muitos, pedi e dar-se-vos-á, peçam que eu dou. Muitas vezes não recebemos aquilo que Ele tem toda a potencialidade para nos dar, porque nós pedimos errado. No que se diz respeito a pedir errado, muitas vezes pedimos aquilo que não necessitamos, solicitamos aquilo que não é prioridade, pedimos coisas que não se fazem necessárias no tempo do pedido. Ele disse, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Tudo aquilo que pedimos a Deus, temos a oportunidade de recebermos conforme a soberania dos critérios que não falham em Deus. Deus não nos dará nada fora do tempo. Deus não nos dará nada daquilo ao qual nós não precisamos. Deus é fiel. A fidelidade de Deus leva Ele a nos dar tudo aquilo que às vezes não encontramos a capacidade de obter, de viver, de fazer, de alcançar, de proceder e de estar bem e melhor em torno dos anseios, das necessidades e das nossas próprias realizações. Lucas 11:9 diz, pedi e dar-se-vos-á. Tudo quanto pedimos a Deus, conforme uma direção do próprio Deus, encontramos a tendência de, pela fé, recebermos. A Bíblia segue dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Não basta pedir, é preciso buscar. Lembre-se, certa feita choveu um maná dos céus para que os israelitas fossem providos por Deus no deserto, na transição do Egito para a terra prometida. Em resumo, choveu pão dos céus. No entanto, apesar disso ter acontecido, sinceramente creio que novamente não acontecerá. O pão não vai mais chover do céu. O que significa dizer que para conquistarmos as coisas que pedimos, temos a necessidade de buscarmos. Pedi e eu darei. Buscai e acharei. Aquilo que Deus quer dar, eu preciso buscar. Para obter de Deus tudo aquilo que Deus pode nos dar, é preciso primeiro buscar a Deus, para que por consequência tenhamos em Deus tudo aquilo que o próprio Deus é capaz de nos conceder.
Muitas pessoas não têm de Deus aquilo que a Deus pedem porque não têm prioridade primeiro buscar a Deus, as coisas de Deus. Buscar na palavra a compreensão do seu cotidiano, buscar em Deus a paz, o amor, o carinho, o equilíbrio, a sobriedade, a felicidade constante, em suma, a salvação. O livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja o que diz o versículo, buscai primeiro. Veja o que diz Lucas, buscai e achareis. As buscas em Deus nos orientam a buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas oriundas dele nos serão acrescentadas na terra. O reino de Deus é o reino dos céus. No reino dos céus não há enfermidade. No reino dos céus não há dificuldade financeira. No reino dos céus não há divórcio. No reino do céu não há vícios em drogas, em bebidas alcoólicas. No reino dos céus não há ansiedade, não há medo, não há síndrome do pânico. No reino dos céus não há depressão. Tudo quanto há no reino dos céus é tudo aquilo que está muito além de tudo isso que pode nos trazer momentos de alegria específicos. O reino dos céus nos traz a alegria eterna. Quando buscarmos primeiro o reino dos céus, acharemos tudo aquilo que nesse reino há e viveremos aqui na terra numa qualidade de vida eficiente conforme o propósito em Cristo manifesto pela obra da cruz do Calvário. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. É preciso buscar a Deus para encontrarmos o que estamos procurando. Muitas vezes fizemos o pedido a Deus e não recebemos aquilo que pedimos porque não achamos, e não achamos porque não buscamos. Não basta pedir a Deus uma casa nova, é preciso trabalhar. Não basta pedir a Deus um belo automóvel, é preciso, além de trabalhar, pagar as prestações do carnê se você o financiou. Não basta pedir a Deus as coisas, é preciso buscar e encontrar. Muitas vezes não encontramos porque não vamos buscar, e outras vezes não encontramos porque não sabemos esperar. Todos os pedidos feitos a Deus têm um tempo para sua realização, ainda que Deus pudesse realizá-los em nós de forma instantânea. Muitas vezes Deus realiza em nós de forma instantânea e muitas vezes Deus nos faz esperar. Tanto num sentido quanto no outro, há um propósito em Deus, a saber, fortalecer a nossa fé. Muitas vezes sabe Deus que precisa realizar a nosso favor aquilo que ansiamos e pedimos de imediato, entendendo Ele da soberania, da sua sabedoria, que estamos preparados para recebermos de imediato conforme o pedido ou então conforme o nível, o grau da necessidade. Muitas vezes Deus, vendo acentuado demais o grau, o nível da nossa ansiedade, dá um tempo para nos entregar alguma coisa, a fim de que pela fé venhamos a encontrar a capacidade na espera em Deus para alcançar aquilo que pedimos. Há um tempo para a realização de todas as coisas. Muitas vezes o pai não dá ao filho aquilo que o filho pede, porque o pai percebe que naquele momento ele não tem a necessidade. Outras vezes, o pai não dá algo ao filho que o filho lhe pede, porque o pai, apesar de ter toda a condição de dar, não o faz, porque entende que não é o tempo oportuno para isso. Deus não dá a nós nada daquilo que nós não estamos preparados para receber. Vejamos numa questão cotidiana, daria você, pois, que é pai que está me assistindo nesse momento, daria, pois, você um automóvel ao seu filho numa faixa etária entre 14 e 17 anos? Ainda que ele seja um bom motorista, ainda que ele tenha a noção prática da habilidade de dirigir, você o daria? Ele está preparado, ele sabe dirigir, ele tem a noção
prática, mas ele não tem a consciência dos limites da velocidade. Vai procurar transpor alguns desafios que colocam em risco a sua vida. Então, apesar de você ter a condição, você não dá, porque você tem a condição, mas ainda não é o tempo. Muitas vezes pedimos coisas para Deus e não recebemos, não porque Deus não quer nos dar, não porque Ele é tirano ou não atenta aos desejos do nosso coração e também às nossas orações. Mas, acima de tudo, Deus não nos vai entregar nada daquilo que nós não estamos preparados para receber. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois bem, muitas vezes a porta não se abre porque nós não batemos nela. Um dos critérios para alcançar o desconhecido é a fé em se tratando de cristianismo. Então, muitas vezes, faz-se necessário bater a porta. Dizer, eis-me aqui, estou aqui. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. O Senhor nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, querido telespectador, tem a condição de abrir todas as portas que alguém ousou fechar na sua vida. Se alguém fechou a porta da alegria na sua vida, Ele abrirá. Se alguém fechou a porta da justiça na sua vida, Ele abrirá. Se alguém fechou a porta da prosperidade para a sua vida, Ele abrirá. Mas Ele abrirá as suas portas a favor de você quando você der a liberdade de abrir a porta do seu coração para que em você Ele seja plenamente morada. O livro de Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está nesse tempo, pela ministração da palavra de Deus, no agir do Espírito Santo, batendo na porta do seu coração, a fim de encontrar licença de acesso e trazer para você tudo aquilo que você necessita. Muitas vezes você pede e não recebe, porque Jesus não está totalmente livre para efetuar a seu favor aquilo que Ele tem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Muitas vezes a porta não se abriu porque você não bateu. Quero lembrar-lhe também que é preciso bater na porta certa. Jesus é a porta. Quando falamos de porta, falamos também de via de acesso. Falamos de possibilidade, falamos de cobertura, falamos de boas acomodações. Em resumo, falamos de segurança. Jesus é a porta que você precisa bater para que uma vez entre nele e ele entre em você, todas as coisas se façam concretas, completas, efetivas, eficientes, abençoadas e abençoadoras. O versículo 10 de Lucas 11 nos diz assim: porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-vos-á. Qualquer que pede recebe. Quando ele diz qualquer que pede recebe, ele não significa dizer que ele está dizendo para qualquer um. Ele está dizendo que qualquer daqueles que crê recebe. Você tem toda a condição de receber. Não interessa em que condição você está, você tem a condição de receber. Se Jesus Cristo entrar na sua vida, se Ele se caracterizar como o Senhor e Salvador seu, e em cima desses conceitos você conseguir alterar suas atitudes, você terá em Deus a sua vitória. Você terá em Deus as suas conquistas. Jesus Cristo de Nazaré pode fazer tudo a seu favor. Agora, lembre-se, tudo aquilo que Ele lhe dá em critérios materiais não são a soma maior de tudo aquilo que Ele pode lhe dar em critérios espirituais. Muitos têm muito, mas são muito pequeninos, porque têm muito por fora e pouco por dentro. É a sua vida por dentro que Ele quer mudar, para que todas as circunstâncias por fora possam se alterar e você possa ter um gozo completo que somente Jesus Cristo de Nazaré é capaz de dar. Pense nisso. Nosso programa ainda não terminou. Daqui a pouco eu retorno fazendo o fechamento dele e uma oração com você, a fim de consolidar tudo aquilo que está proposto para o programa de hoje. Já retorno já, que Deus o abençoe. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você.
corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Glória a Deus, estamos no final do nosso programa. Sempre lembrando-lhes que o A Voz de Deus é mantido pela SENGE, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Na tela, o nosso endereço geográfico, além do nosso telefone, e o nosso endereço eletrônico para que você possa na internet conhecer melhor o nosso trabalho, a igreja e todas as nossas atividades, além de poder assistir novamente o programa lá na internet, ler artigos, notícias do meio evangélico, enfim, vale a pena dar uma passeada por lá. Quero dizer-lhe que nos reunimos em cultos na igreja, toda quarta-feira, 19h30, o culto da vitória. No sábado, 20 horas, o Atitude Jovem, o culto dos jovens aqui da igreja, com muita dinâmica, alegria, muita música e santidade também. No domingo, a grande celebração da família, a partir das 19 horas. Tê-lo conosco é motivo sempre de grande satisfação. Antes de fazer a oração, eu quero ler um versículo bíblico contido no livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 26, que diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes não temos a realização dos pedidos, pois não sabemos pedir como convém. Peça ao Espírito Santo que ajude você, para que você tenha realizado em suas vidas todos os pedidos que você fez para Deus. Pai de amor e carinho, obrigado por todos aqueles que nos assistem nesse tempo, nessa hora, e que os seus pedidos estejam diante de Ti e sejam realizados pela fé de cada um, pois em Ti não há impossíveis. Eu te louvo e te agradeço por todas as coisas, pois sei da Tua eficiência e de todo o Teu poder. De antemão te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido, foi uma grande satisfação estar com você no nosso programa de hoje. E até a próxima edição do A Voz de Deus. Um forte abraço e até lá. Deus o abençoe.